Glória a Deus. Será que a gente pode aplaudir o nome de Jesus aí? Acho que dá para ser melhor. Jesus está vivo. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Eu sou uma pessoa que eu amo estar junto com vocês e conectados. Então, por isso, nesse momento eu quero que você ore por mim por 30 segundos. Pode ser? Então, vamos lá. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Usa a minha vida, Pai, como instrumento refinado pelo Teu fogo. Eu clamo, Senhor, para que as Tuas palavras sejam faladas hoje para o Flow, que os meus ouvidos venham estar atentos para ouvir a Tua palavra específica e profética para o Flow. Senhor, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, e eu só sou mais um, necessitado da Sua graça, necessitado da Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você vira para a pessoa que está do seu lado e rapidamente faça duplas aí, rapidinho. E se não tem duplas, faça trios. Eu quero que você rapidamente, os dois juntos ao mesmo tempo, tá? Pode ser? Ou os três. Você vai orar pelo outro, declarando mais fomes e encontros com a presença de Deus, amém? Valendo. Os dois juntos, número 1 e número 2 juntos. Isso, vai pedindo por fome, por encontros, vai pedindo para que hoje seja um novo revelar da presença de Deus, vai pedindo para que hoje Ele venha suprir as suas expectativas. Sim, Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a sua fome aumente nesse salão. Eu oro para que encontros que venham mudar as nossas vidas aconteçam hoje, e eu já te peço por uma fé maior do que um grão de mostarda, uma fé, Pai, em Ti, a fé que move montanhas, a fé que faz os mortos ressuscitarem, em nome de Jesus, amém. Quem gosta de problemas bons? Problemas bons? Talvez o Eri vai ter um problema bom com o Flow, e o Ale, o pastor Eri e o Ale vai ter um problema bom, porque agora a gente vai orar para que os cultos Flows sejam um padrão e que seja nesse templo. Amém. A gente vai orar por um problema bom. Semana passada eu tive reunião do Dunamishim e o Eri, ele estava falando sobre o percurso do líder para o milagre, e o primeiro ponto foi: não fuja dos problemas. Então eu quero orar por isso, para que a gente venha ter um problema bom aqui, porque o meu desejo é que Portugal, a Europa inteira, os adolescentes, a nova geração, venha ter encontros com Deus. E o melhor lugar para ter um encontro com Deus são todos, mas a casa de Deus tem algo específico de Deus. Então eu quero orar para que a gente venha expandir. Eu quero orar para que a maior onda de colheita da geração Z e Alpha venha acontecer a partir do Flow. Eu quero orar pela multiplicação do Rise para o Flow. Eu quero orar por aquilo que Deus quer fazer de expansão. Mas não só eu quero que vocês orem comigo, pode ser? Quem quer resolver problemas bons? Então, com fé, eu quero que você fique de pé e você comece a declarar, cheios de adolescentes sobre esse salão. Esse salão cheio de adolescentes, amém? Pode começar. Agora, nesse momento, continua orando. O Espírito Santo vai começar a colocar no coração de alguns do Flow aqui a oração do coração dele. E eu quero que você comece a declarar. Não são orações talvez mecânicas. Você vai orar por pessoas específicas, talvez por um grupo ou um bairro específico daqui. Isso, vai orando, não para. Eu vou te esticar hoje em oração. Continua orando. Se você tem fome de ver adolescentes encontrados por Deus, então peça.
peça e lhe será dado, bata e a porta será aberta. Busque e acharão. Vamos, gente. Vai pedindo. Vai pedindo. Senhor, nós chamamos a existência no mundo espiritual a maior onda de colheita dessa geração aqui na Europa. Senhor, eu clamo por sinais e maravilhas se movendo nas escolas. Eu clamo, Pai, para que em nome de Jesus toda inexistência da fé seja cancelada agora. E eu já declaro, Pai, uma fé em Cristo, uma fé que vê milagres. Ô Espírito Santo, eu clamo, aumenta a tua presença nesse lugar. Se você ora em línguas, só vai orando em línguas um pouquinho. Se você não ora no Espírito, eu só quero que você fale: Espírito Santo, aumenta a tua presença. Espírito Santo, vem ao meu encontro. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Continua, você não precisa de um pad, você não precisa de uma musiquinha, você precisa do fervor do teu coração para ver a vontade de Deus. Então vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Ora, 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 ora. Ora no Espírito. Ora no Espírito. Orebriangandarabashe que terebriandarananamasui. Continua. Continua, continua. Continua. Continua, continua orando. Continua orando. Continua orando, continua orando, continua orando. Ora no Espírito, ora no Espírito. Ora no Espírito, ora no Espírito, ora no Espírito, ora no Espírito. Enquanto você ora no Espírito, você está se esvaziando de si mesmo. Quando você está vazio de si mesmo, você dá oportunidade para ser cheio de Deus. Então vai se esvaziando enquanto você ora no Espírito. Vai se esvaziando enquanto você persiste em ser cheio no Espírito. Vamos lá, meninos. Vai, meninos. Isso, continua. Homens, liderem o flow. Independente da sua idade, se você é um homem, cara, levanta a sua voz. Ora no Espírito. Vai, continua. Não adianta pedir uma nação se você não tem um coração para ela. Não adianta pedir uma geração se você não tem um coração voltado para ela. Então vai se esvaziando das inutilidades do mundo. Isso, vai orando no Espírito. Continua, continua. Continua. Não para. Você pode mais um pouco, então vá. Você pode correr uma milha a mais, então corra. Vai, continua. Isso. Ora mandarabaxe tereberebesoi. Ora baxe querebrianda. Isso.
O rabacassa rabadabadala bachata labalabalabalaba salarabadala bachela balabalaraba chocotori briandaranananai. Uau. Só feche seus olhos, abra suas mãos. A palavra de Deus fala em Salmos 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Eu sinto no meu espírito, tem pessoas falando que querem ser missionários. E talvez você tenha muitos desejos de ir para outras nações, mas o Espírito Santo está falando para mim que a sua nação é Portugal. Você não precisa ir para outros países. A sua casa é o seu campo missionário. E para alguns que vieram para cá, desde quando você veio, a sua missão começou. E por isso eu vejo o Espírito Santo renovando a sua mentalidade. Você vai parar de jogar contra o tempo, de achar que você vai precisar estar preparado para começar, mas você vai jogar a favor da vontade de Deus num tempo específico que é se abrir. Então eu quero orar para alguns que se mudaram para Portugal recentemente. Levanta a sua mão. Pode ser 1 ano atrás, 2 anos. Levanta suas mãos. Eu quero orar por você. Senhor, talvez eles não entendam que para alguns aqui foram dadas essa nação. Não só essa nação, mas essa geração. Mas eu te peço, Espírito Santo, traga de volta o encargo de ser um missionário. Um missionário é aquele que está em missão carregando o teu nome. Deixa o Espírito Santo te tocar e te renovar agora. Você não veio para viver uma experiência internacional. Você não veio para construir uma carreira fora de um país a qual você nasceu. Você veio porque pessoas pediram por um grande envio. E o Senhor, Ele não só envia jovens, pastores, mas Ele envia aqueles que também estão em formação. Pois a verdade é que a missão te discipula. E agora o Espírito Santo está renovando a sua mente para Portugal, principalmente para a sua escola. Você que tem dificuldade de se ver dentro da sua escola, é o inimigo querendo distorcer a sua visão. Porque se você não tem clareza, você não sabe o que fazer. Então agora o Espírito Santo está tocando você. Toca, Espírito Santo. Toca mais, Espírito Santo. Alguns de vocês já pediram para Deus. Ele já te deu. Chegou. Chegou. Não foi do jeito que você quer, talvez do jeito que você esperava, não foi com o microfone na mão, não foi talvez com 20 anos, não foi com as melhores pregações, foi do jeito que você está, na idade que você está, na escola que você está, na nação que você está. Mais, Espírito Santo. Em nome de Jesus, mais. Eu quero que você repita bem forte essa oração comigo. Senhor Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Independente do local, por favor, não me deixe de fora. E me prepare para ser um instrumento ativo, refinado, pronto para ser usado. Independente da minha idade, independente do que eu penso, eu sei que a tua verdade é a verdade. E eu quero andar debaixo da sua verdade nessa missão para a minha vida, nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Quem sentiu a presença de Deus? Quem sentiu que parece que mudou algo? A gente guerreou no Espírito. Quem pode falar isso? Vocês estão preparados? Bagunça boa? Eu vou tentar pregar. Mas eu vou deixar muito mais Deus fazer o que Ele quer fazer do que eu trazer um sermão bom. Não é porque eu não estudei.
Não é porque eu não tenho a palavra, mas é porque eu estou recebendo insights do Senhor. E eu não quero deixar de entregar tudo. Eu quero sair daqui vazio. Eu quero sair daqui precisando de mais de Deus. Eu quero sair daqui com mais fome. E o que eu puder compartilhar para vocês, e se for especificamente para alguns de vocês, em qualquer momento, se o Espírito Santo falar com você, fica de pé. E se você ficar de pé, eu quero simplesmente não só orar por você. Eu quero que você se sinta livre para adorar e buscar mais de Deus. A expressão com o nosso corpo diz muito. Então, se Deus está falando com você, do nada, se quiser vir para o altar, só não vale no banheiro, só não vale em um lugar que a gente não consiga ver. Mas se você quiser, e se o Espírito Santo estiver queimando realmente no seu coração, algo que eu estiver falando, sinta-se em casa. Agora, se você deixar a vergonha vencer você, talvez você vai perder aquilo que é para você. Então, não tenha vergonha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje eu estou nem aí para você. Se eu chorar, eu chorei. Se Deus me encontrar, tá tudo bem. Eu espero que Ele te encontre. Mas não me atrapalha. Não me atrapalha. E eu não vou ter vergonha de você. E nem você ter vergonha de mim. Beleza? Pronto, amém. Pode sentar. Primeira coisa que eu quero falar aqui. Ai, eu tô animado. Vocês estão animados? Sim ou não? Putz, vocês são bem Cristiano Ronaldo. Sim. Eu pensava que era só o pastor e alguns líderes, mas vocês também. Sim, estamos animados. Sim. Legal, gostei. Vamos lá. Eu quero falar algo bem básico antes de eu entrar na palavra. Eu senti de falar 1 Samuel 19. Quem leu o plano bíblico de ontem? Alguém leu? Alguém? 1 Samuel 19. Deixa eu ver se é 19 mesmo. Eu acho que é 16. Isso. Isso daqui não estava no script, tá? 1 Samuel 16, isso. 17. É 17, pode ir para o 17. 1 Samuel 17, versículo 38. Eu senti de falar isso para vocês. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Fala comigo, não estava acostumado. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Fala, tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Tá. Saul tentou colocar a túnica em Davi. Saul tinha uma armadura e foi, na verdade, colocou em Davi, sim ou não? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Davi, contextualizando, ele vê aquele filisteu Golias e ele fala assim: eu vou batalhar com você. Eu vou batalhar. Quem é esse filisteu para ficar zombando e meio que tirando uma onda com o meu povo? Cara, é o meu povo, é o povo de Deus. E aí Davi, ele até lembra o próprio Saul, por mais que Davi, em 1 Samuel 16, já tinha sido ungido a rei, ele ainda não tinha assumido o palácio. O próprio Davi, ele chega e fala assim: eu já venci um urso. Quem já leu? Já venci o leão. Esse filisteu, cara, eu vou pra cima dele. Sim ou não? Daí Saul chega e fala: então tá bom, você vai. Só que no versículo 38, então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Davi, ele tem uma queda. Fala comigo, queda de identidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes o outro vai tentar colocar
a identidade dele na sua identidade. Muitas vezes, no meio da batalha da vida, no meio das guerras, o antigo rei vai querer colocar o peso da identidade dele no próximo. Só que fala comigo, Davi não estava acostumado. Porque não era dele. E o que eu estou querendo te dizer é que quando você deixa os outros colocarem a identidade dele na sua identidade, você não vai conseguir andar. Você vai sentir desconforto. E se você sente desconforto, você não sabe quem você é. Então, pensa comigo. Vocês estão batalhando uma guerra que muitas vezes outras pessoas que tiveram experiências com Deus, talvez, ou viveram certas coisas, tentam falar que é de um jeito, mas Davi guerreou de outra. Saul não é Davi, Davi não é Saul. A sua túnica, ou galera lá do passado, não serve para mim. Eu honro o passado, mas tem certas coisas que não faz sentido para o presente. A armadura de Saul não dá certo para essa geração. A identidade da geração passada não é a identidade dessa geração. Deus olha de uma maneira específica para cada um. E para Davi é 5 pedrinhas. Agora, é importante você entender que hoje Deus está te chamando para uma batalha. Só que é com a sua armadura. Não é com a armadura do seu líder. Não é com a armadura da sua casa. Não é com a armadura, talvez, de pessoas cristãs que você conheceu, ou talvez até pessoas que foram machucadas. É com a armadura que Deus tem para você. Eu não sei porque eu senti de falar isso, mas eu senti de te falar para você parar de deixar com que os outros coloquem a identidade deles em você. Por isso que eu quero te falar, tira todos os moldes das pessoas que tentaram colocar em você. Você não tem um rótulo a não ser de Jesus. Ser biblicamente embasado. E uma coisa que eu estou começando a entender é que... eu vou fluir. São tempos diferentes. É o mesmo tempo, mas são guerras diferentes. Os seus pais lutam por uma coisa. Os jovens lutam por outras. E os adolescentes lutam por outras coisas. Sim ou não? São guerras diferentes. Mas é ao mesmo tempo. Só que se a gente entende que eu não luto a guerra do meu pai, eu não luto a guerra do jovem, agora o meu pai não luta a minha guerra, o jovem não luta a minha guerra, se eu entendo que o Senhor tem algo específico para cada, eu paro de ficar confuso com o que eu devo fazer. Porque tem algo específico para você. Tem uma armadura específica para você. Fala comigo, quando eu tenho dúvida, é porque eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. Se você não tem certeza da temporada que Deus te chamou para viver, você vai ter dúvida. E sabe qual que é o problema da dúvida? O problema da dúvida é que você às vezes aceita o que é errado, achando que é certo. Você acha que guerrear na sua geração é você postar coisa no Instagram pregando o evangelho. Mas guerrear na sua geração é fechar a boca hoje e ganhar a sua escola no seu quarto. Eu sei que Deus vai fazer algo nessa geração. Você quer que eu te fale uma coisa? Está na mão de vocês, mas está muito mais na mão também dos líderes. Que tem que clamar por uma onda de colheita. Mas a guerra de vocês são outras. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Então não fique colocando a identidade do outro na sua identidade. Não deixe com que Saul tenta te vestir. E qualquer coisa pode ser Saul. Entendeu? Te ajuda? Tá te ajudando? Sim ou não? Sim. Eu gosto de respostas. E não é porque eu sou carente, é porque a gente tá junto aqui, tá? Eu não sou carente não, tô bem feliz. Mas, vocês conseguem? Estão entendendo, sim ou não? Sim. Ajuda vocês? Muito? Tá bom? Então, feche os seus olhos. Repita comigo essa oração. Senhor Deus, me ajuda a tirar tudo aquilo que não é para mim. Eu não quero o que não é meu.
Continue de olhos fechados. Hoje o Senhor está tirando agora, nesse momento, algumas armaduras de outras pessoas. A identidade do outro não é a sua identidade. Não precisa se comparar quando existe algo só seu. E eu vejo sim, que muitos de vocês vão trilhar rotas diferentes do que os pais de vocês. E não é errado, mas é a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso começar? Vocês estão comigo? Sim ou não? Sim. Oh, eu espero mais de vocês. Sim ou não? Sim. Boa. Eu acho que eu vou aqui para baixo, pode ser? Eu vim aqui para Europa. Foi a minha primeira vez. E o Senhor começou a falar muito comigo sobre a história da igreja. Não é à toa, né? Que aqui tem várias catedrais, né? Várias coisas. O Senhor começou a ministrar muito comigo sobre uma Europa que era fervorosa e uma Europa que está um pouco distante de Deus. Eu comecei a estudar um pouco. Não quero trazer os meus conhecimentos aqui para vocês. Brincadeira, mas não vem ao caso eu trazer um pouco disso, mas o Senhor, Ele colocou algo no meu coração. E esse algo tem tudo a ver com reconstruindo uma geração para continuar a história. Existe uma história. E no meio dessa história existe a gente. E às vezes a gente é o reflexo da última história que contaram. Ou das últimas coisas que aconteceram. Mas a verdade é que para a continuação, às vezes precisa de restauração. Porque se você for seguir cronologicamente as coisas que os seus antepassados viveram, talvez não vai ser legal. Sim ou não? Por isso que precisa de uma reconstrução na geração para a continuação da história. Porque se eu for fazer a mesma coisa que o meu pai e minha mãe fizeram, eu vou divorciar. Porque os meus pais são divorciados. Se eu for fazer a mesma coisa que os meus avós fizeram, eles casaram 3 vezes. Eu vou casar, então, 4? Não. Existe um começo, existe um fim da nossa história. Mas também na história de Deus para a Terra existe Gênesis e Apocalipse, sim ou não? Gênesis, Apocalipse. Existe Jesus subiu ao Pai, Jesus vai voltar, sim ou não? Existe. Então nós estamos nessa linha de continuação, vamos dizer isso? Uma linha de espera. Só que nessa linha de espera, eu não posso ser as consequências daquilo que já foi. Eu posso ser a diferença daquilo que pode acontecer. Eu posso hoje fazer diferente para as coisas acontecerem diferente lá na frente. Estão entendendo? Eu falei lá no FBS, hoje eu posso começar certo para lá na frente ver as coisas diferentes que Deus tem para mim, as novidades. Sair de uma herança, eu diria que maldita, uma herança pecaminosa, uma herança caída, fala comigo, um padrão, para um novo padrão. Agora, a única pessoa que pode mudar, uau, isso foi legal, é do Mario Bros? Brincadeira, tá bem irado. A única maneira e a única pessoa que pode mudar isso é Jesus. Então, contando um pouco da minha história, os meus pais divorciaram, mas os meus avós já tiveram 3 casamentos. Os meus bisavós eram malucos. Então, se eu for seguir a linha, talvez eu seria o pior de todos eles. Porque para pensar, eu sou meio que o resto de tudo que já foi. E muitas vezes os adolescentes vão se sentir como o resto. E muitas vezes, por mais que no meio disso a nossa família é transformada, no meio disso Jesus entra, na nossa mente a gente não consegue entender o novo. Então, às vezes, a gente fica preso na história passada e deixa de viver o novo. E hoje eu quero falar sobre reconstruir a geração para a continuação de uma história que Deus tem pra gente. Agora, por que isso? Porque você não está fora do jogo. Fala comigo, eu não sou café com leite. Eu tenho um irmão mais velho. E eu falava pra ele, eu quero brincar de esconde-esconde com vocês. Ele falava, pessoal, o Patrick vai brincar, mas ele é café com leite. Eu queria dar um tapa na cara. Por quê? Porque o café com leite nada mais é do que tá no jogo, mas não tá valendo.
Ele está lá, mas ele não conta. E muitas vezes os adolescentes estão achando que eles estão lá. Eu estou aqui nessa terra, mas estou sobrevivendo. Vou jogar LOL, sei lá. Tá ligado? Uma mentalidade de sobrevivente, uma mentalidade de resquícios. Uma mentalidade de, eu sou o resto de tudo de ruim. Quem nunca pensou? Eu sou a pior coisa da minha casa. Ou, eu sou o problema. E quando eu quero ajudar, parece que eu pioro mais. Agora, se eu te perguntar, e se eu te falar que as gerações passadas também pensaram igual a você? Porque é uma fase que a gente pode escrever coisas diferentes. Mas porque Jesus está escrevendo coisas diferentes em nós. Não pela nossa força, mas por quem Jesus é. Vocês estão comigo, sim ou não? Está fazendo sentido? Então, Juízes, rapidamente, Juízes 2, versículo 10 vai falar: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, a geração de Josué, depois que toda a geração de Josué morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Então, depois de toda uma geração, veio uma nova geração que não conhecia Deus e não sabia tudo aquilo que ele tinha feito. Fala comigo, desinformada. Uma geração talvez sem nada sem um norte. Quando você não tem uma direção, você fica andando em círculos. E às vezes você acha que você é um adolescente que anda em círculos. Só que a gente precisa parar para entender qual era a geração de Josué e qual a geração pós-Josué. Então, geração de Josué era uma geração que entrou na terra prometida. Geração de Josué viveu o cumprimento da promessa de Deus. E a geração de Josué provou das maravilhas do Senhor. A geração de Josué foi uma geração participante da história e das promessas, das profecias de Deus, sim ou não? Beleza? Só que essa geração se foi, surge uma nova geração que não conhece a Deus e não conhece a história. Não conhece aquilo que ele havia feito. Agora, existem várias hipóteses, mas pode ser porque talvez a geração não ensinou a nova geração, ou pode ser porque a nova geração não escutou a velha geração, pode ser de diversas vezes, diversas coisas. E aí entra o livro de Juízes, onde tem vários juízes, bons e maus, sim ou não? Vem rei bom, vem rei mau, vem coisa boa, vem coisa má, daí parece que tudo vai dar certo, tudo começa a dar errado, não é? Só que daí depois entra Samuel, sim ou não? Profeta. Do nada surge um profeta. E aí começa também toda uma nova história. Samuel, daí vem Davi, sim ou não? Então a gente está nesse meio percurso. Eu consigo ver a nova geração nesse percurso, esperando uma voz profética e também ausente de informação daquilo que Deus já fez. Nós aqui estamos esperando uma voz profética e nós estamos também desinformados daquilo que Ele já fez. Mas eu quero te contar um pouco daquilo que Ele já fez por nós. Eu quero te contar um pouco que existe uma geração, ou na verdade, existe uma história que Deus já contou há 1000 anos atrás, na verdade, mais de décadas, mais de trilhões de anos, desde a formação do mundo, que nós estamos fazendo parte disso. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, hoje eu quero trazer para vocês algumas coisas. E eu quero que você abra rapidamente comigo João 20. João 20. João 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Fala comigo, ele não estava presente. Versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Vamos ler de novo? Vimos o Senhor. Versículo 25. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Fala comigo. Tomé não viveu a experiência que os outros discípulos viveram. Tomé estava de fora daquela experiência.
Tomé, ele ficou de fora daquilo que aconteceu. Tomé não participou desse mover específico. Tomé, ele viu muitas coisas, ele acompanhou Jesus, ele era um dos 12, mas naquele momento, onde depois que Jesus desce, ressurreição, antes dele subir ao Pai, os discípulos têm esse encontro, mas Tomé não estava nesse encontro. E aí, por Tomé não estar nesse encontro, ele fala isso: se eu não tocar, se eu não ver as marcas do prego, se eu não colocar a minha mão ao seu lado, não vou crer. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, basicamente, Tomé está falando: eu só vou acreditar se eu ver. Mas não basta só ver, eu preciso tocar. E hoje, infelizmente, existe uma geração que não basta ver, ela quer tocar. Existe uma geração que ficou de fora de moveres antigos. Mas se eu te falar que Deus, ele está aqui querendo fazer algo específico com a gente. Por quê? Porque olha o que a palavra vai falar. João 20, 26 agora, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Agora pare e pensa. Tomé não tinha um desejo vindo dele mesmo de querer ver Jesus. Ele tinha uma dúvida: será que é real ou não é real? Tomé, ele tinha uma dúvida. E às vezes eu vejo esses adolescentes com uma dúvida: será mesmo que Jesus cura? Será mesmo que é tudo real aquilo que a gente já ouviu os pastores contar? Será mesmo que avivamento? Será mesmo? Eu não estava lá. Eu não estava lá para falar. E não só como não estava lá, eu não provei. Se eu tivesse lá, se eu tivesse provado, eu poderia falar. Então, uma dúvida. Eles estão com dúvida, sim ou não? Sim. Só que a parada é o seguinte: Tomé teve dúvida, mas a verdade é que a dúvida dele era um pedido. Como assim, Patrick? Existe uma geração pedindo não em palavras, mas em dúvidas. Explicitamente, eles não estão falando eu quero ver Deus, mas com as suas dúvidas, isso traz uma oportunidade para ver em Deus. A galera da sua escola tem dúvida, mas a dúvida não é uma barreira para Deus não vir. A dúvida é uma oportunidade para Deus vir e fazer algo. Porque Tomé tinha dúvida, mas mesmo com a barreira da dúvida, Deus, ele tem uma oportunidade para Tomé ter um encontro. A dúvida não deixa de ser um pedido para Jesus vir e trazer a certeza de que ele é Deus. Então existe uma geração não pedindo em palavras, está pedindo em dúvidas. Você está com dúvida de muita coisa e a sua dúvida não vai impedir Deus de vir. Porque Tomé teve dúvida se era real e mesmo assim Jesus só volta para provar para Tomé que é real. E eu estou querendo te dizer que existe uma geração, infelizmente, crescendo com uma inexistência de fé. Não é apatia, é inexistência de fé. É pior do que apatia. É uma inexistência de fé. É aquela parada de tipo assim, tem que provar que é real. E eu quero te falar que Deus, ele é tão bom que ele vai vir e vai encontrar uma geração. Porque a verdade é que para Deus não existe barreiras tão grandes que ele não possa vir. Ele quer te encontrar. As suas dúvidas nada mais é do que um pedido para um encontro com Deus. Você tem dúvida? Ou você quer um encontro? Vocês estão entendendo, sim ou não? E a dúvida é a falta de clareza. Mas a dúvida também é um pedido para ver algo. E aí, por isso que a gente tem que estar diante da presença ou diante do mundo. Porque o mundo pode vir distorcendo as coisas, sim ou não? Então existe uma carga nessa geração, uma carga que Satanás, ele quer paralisar a história. Satanás, ele quer paralisar a história e ele quer fazer o pior com a gente. Vocês estão entendendo, sim ou não? E aqui eu quero trazer 3 pontos muito rápidos para reconstruir uma geração. Você quer reconstruir uma geração para continuar a história, então eu vou te dar 3 pontos. O primeiro ponto bem rápido: eu sou transformado. Pode repetir: eu sou transformado. Esse é o primeiro. Você quer reconstruir uma geração, então entenda que primeiro Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar no meio de onde você está.
Deus, ele quer vir e colocar a presença dele diante de onde você está. Vocês estão comigo, sim ou não? Antes dele te usar como agente de transformação, ele vai querer então transformar as nossas vidas. Antes dele usar a gente para futuros exemplos, ele quer hoje encontrar a gente. Encontrar a gente internamente. 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Fala comigo, transformação tem a ver com mudança. Transformação tem a ver com mudança, fala isso. O que seria uma mudança? As coisas não continuam mais do mesmo jeito. Existe um Patrick antes de Cristo, e um Patrick depois com Cristo. Vocês estão entendendo? Existe uma velha maneira de viver e uma nova maneira de viver. Jesus, ele traz a linha da mudança. A partir daqui comigo é diferente. Sem eu, é outra coisa. Estão entendendo? Então Jesus, ele é mestre em mudar a situação das nossas vidas. Ele é mestre em proporcionar encontros que mudam as nossas vidas. Mulher samaritana, alguém pode me ajudar a descer aqui? Boa. Eu quero estar perto de vocês, porque eu tenho 15 minutos e eu vou ser bem rápido. Vocês estão comigo? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Sim. Tá. Enquanto isso, eu quero falar algo. Eu estava num tuk-tuk, irada, lá em Porto. Parada surreal. Eu gosto do tuk-tuk porque parece que ele vai tombar, mas não tomba, né? E no tuk-tuk, eu estava conversando com um jovem de 25 anos. Eu não sei o quão certo ele está, mas me chamou a atenção algo que ele me disse. Ele falou, Patrick, 50 mais, a idade de 50 mais, é tudo católico, praticante ou não praticante. Mas 50 menos é tudo ateu. Eu falei, quê? Ele falou, os meus pais, eu e os meus futuros filhos. Você se assusta. Na hora eu falei, como assim, cara? Aonde está o erro? Qual foi o erro? O pane do sistema? O que está acontecendo? O que está pegando? E na hora o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida diversas coisas. Mas ele começou a falar para mim que o encontro real não tem como ter dúvidas. Por mais que a minha dúvida é um pedido, o encontro real supre ela. Por isso que Tomé fala, Deus meu Deus. Porque ali ele entende, esse é meu e eu sou dele. Vocês estão entendendo? Então a mulher samaritana, trazendo aqui um contexto das pessoas que são transformadas, a mulher samaritana, ela foi transformada em João 4, versículo 6. Havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio-dia, nisso viu uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Agora eu fico imaginando, aquela mulher, ela fazia isso frequentemente. Os samaritanos, eles eram excluídos, vocês sabem disso. Os samaritanos, eles eram pessoas afastadas do clube social de realidade. Eles eram meio que os rejeitados da sociedade. Estão entendendo? E aí, aquela mulher tinha que ir meio-dia especificamente. Por quê? Presta atenção aqui. Porque ela não poderia ter contato com os outros para não trazer impureza para os outros, porque ela era uma pecadora no olhar da galera daquela época, os crentes daquela época, os fariseus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí ela vai lá tirar água, só que do nada, fala comigo, de repente, tem alguém sentado no poço. Eu já fui 1000 vezes naquele poço, mas do nada alguém sentado. Fala comigo, Jesus. Jesus, ele vai te encontrar no meio da sua rotina. Jesus encontra essa mulher no meio da rotina dela, por quê? Porque Jesus, ele tem fome de encontrar a gente. Se você acha que a fome de Jesus é só trazer o reino, a fome de Jesus é resgatar aquilo que é do reino. O que é resgatar aquilo que é do reino? Os filhos. Então eu fico imaginando Jesus olhando para aquela mulher, presta bem atenção, não é terremoto. Mas está forte, parece. Eu fico imaginando Jesus sentado e falando, é hoje que eu vou transformar a vida dessa mulher. Por quê? Porque Jesus tem fome de nos encontrar. João 4, versículo 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é uma das partes da missão de Jesus. Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Lucas 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem fala, Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Vocês estão entendendo? Sim ou não?
Jesus, ele quer resgatar o que talvez estava perdido. Por quê? Porque se ele te resgata na sua adolescência, a sua juventude com ele está garantida. Por isso que você precisa entender que primeiro ele quer te transformar. Por isso que ele quer te mudar. Paulo, ele matava cristão, perseguia aqueles que pregavam a mensagem de Cristo, mas ele teve um encontro com o próprio Jesus. Ele teve sua vida transformada com o encontro com o próprio Jesus. Agora pare e pensa aqui. Paulo estava perseguindo Jesus? Sim ou não? Não, estava perseguindo os discípulos, certo? Mas existe uma intimidade, você que é um discípulo, existe uma intimidade tão forte com Jesus que você não é mais um instrumento de si próprio. Você começa a carregar tanto Jesus que as pessoas que te perseguem querem Jesus. É isso que Paulo está fazendo, ele está perseguindo os discípulos. Mas na real, Jesus chega e fala, por que você me persegue? Porque existe um certo nível de intimidade com Jesus. E quando você está com ele, a galera que te persegue na sua escola está perseguindo Cristo através de perseguir você. Por isso que você precisa entender que uma transformação real é a partir de um encontro com ele. Agora, o encontro com ele não é algo que não muda nada. A mulher samaritana teve sua vida mudada, Paulo teve sua vida mudada. O homem da mão atrofiada, Jesus chega e fala assim, me mostre a mão. Ele poderia ter mostrado a mão boa, mas Jesus chega e fala, mostre a mão. Vem da intenção do homem da mão atrofiada chegar e falar, é aqui que eu preciso de cura, é nessa mão específica. Ele é transformado, ele é curado. Só que muitas vezes eu e você somos as pessoas tímidas de querer encontrar a Deus, porque nós temos medo da mudança. Por quê? Deus quer te transformar. Deus não quer que você seja só um frequentador de igreja. Deixa eu falar uma coisa, a ideologia lá fora, ela não quer só te pegar. Ela não quer só te ter. Ela quer pegar toda uma geração. Só que Jesus, ele te quer também, e aí? Existem as duas vontades. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando você tem vergonha de ser vulnerável, você está dizendo não para ser transformado. Você precisa ser vulnerável. Você precisa ser transformado. Jesus quer te transformar. E não é pela sua força. É porque ele tem muita vontade de mudar as nossas vidas. Ele quer te transformar. Eu sou transformado. Porque depois que eu sou transformado, eu começo a ver a transformação em minha volta. Fala comigo, eu penso diferente. Eu falo diferente. E as minhas atitudes são diferentes. Eu começo a ver as coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque primeiro dentro de mim tudo mudou. E se dentro de mim tudo mudou, tudo lá fora começa a mudar. Não naturalmente com os meus olhos naturais, mas com os olhos da fé. Com os olhos da fé de que se ele é bom para mudar minha vida, ele é bom para mudar toda uma geração. Agora você precisa querer entender que antes de tudo, ele quer mudar a sua vida. Posso escrachar aqui para vocês? Posso? É pecado o sexo fora do casamento. É pecado você ficar fumando vape. É pecado você ficar mentindo. É pecado você ficar cobiçando. É pecado você ficar servindo a sua carne. E aí? É errado. Pornografia é pecado. Masturbação é pecado. Defraudação é pecado. Por que você não expõe as suas lutas para ele? Porque quando ele te transformar, eu vejo a transformação em minha volta. Se você não consegue ver a Europa diferente, é porque tem algo que não mudou aí dentro ainda. Ai, mas eu sou só um adolescente. Mas e se eu te falar que tem adolescentes que são instrumentos do diabo, mesmo sendo adolescentes? Eles vendem drogas, eles propagam pornografia, eles abusam, eles são abusados, é uma guerra. Pode falar uma coisa? Se o inimigo não tem tarja preta para ser inimigo para você, quem dirá Jesus? Ele não vai se aparecer por metade, ele vai se aparecer por inteiro, porque o inimigo ele se aparece como para vocês? Por inteiro. Descrachadamente. E às vezes a gente vai colocar, ai, não vou falar, vamos falar. Esse seu problema aí,
de sexualidade não é porque você acha que você é gay, é porque você viu muita pornografia. E aí sua dopamina já não consegue mais ser saciada. Daí você começa a pesquisar e procurar mais prazeres. Estou falando a verdade. Sabe o que é um adolescente chegar para mim e falar, eu vejo pornografia? E eu falei, que nível? Ele falou assim, 8 homens e uma mulher. Eu falei, isso é abuso, isso é estupro, isso está errado. Orei por ele e hoje ele está transformado, eu te garanto, ele está em missões. Mas porque tudo vai crescendo, tá entendendo? Agora, e se eu te falar que quando você tem um encontro com Jesus, também tudo começa a crescer e mudar? Tudo começa a mudar. A sua realidade, a realidade que você vive. E a pergunta que fica aqui se Deus me transformou, por que não os meus amigos agora serem transformados? Por que não a minha casa? Por que não a minha geração? Por que não Portugal? Porque se Deus me vê diferente, talvez Ele vê tudo diferente. E Deus, eu quero enxergar com os teus olhos. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma geração, como eu disse no começo, não fazendo perguntas com palavras, mas com dúvidas. E toda dúvida é uma oportunidade para o encontro. Tem dúvida? Por que você não pede por um encontro? Sabe, dói o meu coração quando um adolescente, lá no Brasil, chega para mim e fala, eu já tentei largar a cocaína, mas ela é mais forte do que eu. 15 anos de idade, cara. Dói um adolescente chegar e falar, eu vi o meu pai matando a minha mãe com um tiro na cabeça. Mas eu creio que Jesus pode mudar a vida dele. Eu não sei como é seu passado, eu não sei como que é a sua história, mas Deus quer reconstruir a sua vida para continuar a história dele na sua vida. Você não é resquício do passado, você não é o trauma do presente, você é a esperança da glória com Jesus. Eu já estou quase terminando, me dá mais 5 minutos? Porque vai ter Vox. Vai ter Vox, não fala isso, não fala isso. A banda já pode subir, por favor. Sabe, eu estou querendo dizer isso para vocês. Porque muitas vezes eu vejo a gente terceirizando a culpa de certas atitudes que a gente tomou e vem tomando. Ou você quer ou você não quer Deus. E é triste eu falar isso. Mas se você não quiser, é a sua decisão. Mas se você também tiver vontade, é a sua decisão. A gente nunca vai forçar, porque é o Espírito Santo que convence. Mas eu estou querendo abrir a sua mente para te falar que se a Europa está assim hoje, então como que, se a gente não fizer nada agora na nossa formação, como que será que vai estar daqui 10 anos? Pastor Eri vai ficar mais velho. A Lê vai estar mais velho. E aí? Quem vai ser? Vai sobrar pra gente. Ou você vai deixar com que os seus pais sejam pai dos seus filhos? Isso não é bíblico. Quer fazer diferente? Vou repetir o que eu falei no FBS. Faz certo. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga. Existe uma geração que está apreciando a cruz demais, em vez de pegar a sua cruz. Deixa eu falar uma coisa. É para você pegar a sua cruz. Combater o bom combate, guardar a sua fé, terminar bem a caminhada. Não espere do Vox algo que Deus está esperando do Flow. Se Deus está avivando essa igreja, por que não os adolescentes? Por que não as escolas? Deixa eu falar uma coisa. As escolas estão pior do que as faculdades. As faculdades só são um reflexo das escolas que eles construíram. E você está na escola. Só que fala comigo, todo id, ele está comigo. E o último ponto é,
demonstre poder que transforma. Porque você é transformado. Eu vejo a transformação em minha volta. Eu rego em oração, eu tenho os olhos da fé, não naturalmente, mas os olhos da fé. E eu começo a demonstrar o poder que transforma. Agora, por que, Patrick, eu ia falar Pati, porque às vezes me chamam de Pati lá em São Paulo, mas Patrick, por quê? Por que eu preciso ir... Deixa eu pôr aqui. Por que eu preciso? Porque eu perdi os versículos. Por que eu preciso demonstrar poder? 1 Coríntios 2, versículo 4. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder. Porque a demonstração do poder não é algo que você tem, mas é que Jesus te deu, e por isso que você tem autoridade. Não vem de ti, vem de Deus. Uma vida sem o sobrenatural de Deus é limitar o Deus do sobrenatural. Então, o sobrenatural e viver uma vida que demonstra poder é um id com Jesus, porque o id vai falar o seguinte, eu já estou quase terminando a ler, eu prometo. Vox, me perdoa, não é sempre que eu venho. Então, Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Fala comigo, Jesus não me deixa sozinho. Então, por isso que eu quero te falar, o id é porque Ele está com você. Na sua geração, a palavra vai falar que o quê? Eu estarei com vocês. Por isso que eu tenho muita dúvida de pessoas que vão e ficam sem Ele. Será que era para ir? Porque todo id, Ele estará com a gente. E eu quero te falar uma coisa, Deus está chamando essa geração para ir viver o Evangelho com Ele nas escolas. Por quê? Porque com Ele, primeiro ponto, você foi transformado. Porque com Ele, algo mudou de dentro para fora. Porque com Ele, contemplando a sua glória, você foi transformado. Porque com Ele, você recebeu o perdão dos seus pecados. Porque com Ele, você recebeu uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque com Ele, tudo se fez novo. Então, por isso que agora eu vou. E Ele está comigo. Está preparado? Você vai cantar. Também. Mas você vai cantar pela sua geração, tá? Porque Deus não te deu isso para você. Foi para aqueles que não têm também. Você vai tocar. Mas é para Deus, mas também para essa geração. Eu vou te contar alguns dos moveres que eu fui. Eu vi mais de 40 batismos em uma escola com o Espírito Santo. Adolescentes que foram batizados com o Espírito Santo. Eu fui em lugares onde o Espírito Santo me levou e eu comecei a ver uma onda de despertar nos adolescentes sobrenaturais. Coisas inexplicáveis, coisas que os pastores ficavam até incrédulos. Por quê? Porque é difícil ver que o Senhor às vezes faz o dobro numa nova geração. E não é por esforço, mas é pela vontade e a urgência de Deus. Porque tempos difíceis são tempos de colheita. Mateus capítulo 9. Ao ver a multidão, Jesus teve compaixão, porque estavam sozinhos, desamparados, como ovelhas sem pastor. Tempos difíceis. Mas automaticamente ele chega e chama os discípulos e fala: peçam ao Senhor da colheita que envie os trabalhadores. Porque a verdade é que a colheita é de Deus, mas o instrumento é a gente. E Ele quer te usar com a sua idade. E Ele quer te despertar. Então eu quero que você feche os olhos. E eu quero que você faça comigo uma oração. Do fundo do meu coração, o meu desejo é que todos hoje venham receber algo dentro de você. Eu estava no Live Day, lá em São Paulo, e o Espírito Santo falou para mim: existe uma geração que é gestante de discípulos. Existe uma geração, Patrick, que vai fazer diferente porque começaram certo. E a minha oração é para que hoje Ele comece a colocar algo dentro de você maior do que você imagina.
e há um senso de missão com o próprio Jesus ao seu lado. É fazer discípulos, é viver uma vida reta, é viver uma vida com Cristo. E talvez alguns de vocês já estão querendo se arrepender. Pode se arrepender. Agora você vai começar a receber o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, ele recai quando a gente se arrepende. E quando a gente pede perdão. Então pode pedir perdão agora. Você, tá? E nada vai me impedir. Feche seus olhos. Eu irei até o fim. Comece a se arrepender. Se o mar Por 30 não segundos. se abrir, eu ando sobre as águas. A tua palavra viva está, e o Senhor é o vencedor. Quem pode se comparar? Tu és Agora repita comigo essa oração. invencível. Senhor Deus. Repita com força. Senhor Deus. Coloque em mim o que dói no seu coração. Quando o Senhor olha para a nova geração. Só espera agora. Rapidinho. Repita comigo, Senhor Deus, coloque em mim o que dói no seu coração. Quando o Senhor olha para essa geração, aumenta em mim essa dor. Só espera um pouco. Existem dois tipos de dores. Talvez é a dor da sua infância, talvez é a dor dos próximos. Mas essa dor não é para te aprisionar, é para te impulsionar. Então agora, Espírito Santo, eu te peço, traz mais no coração deles. Talvez você nunca chorou com uma compaixão vindo de Deus. Deixa Ele te entregar. Deixa Ele te entregar. Deixa Ele te entregar. Deixa Ele te entregar. E eu quero orar, Senhor. Não deixe de fora. Não deixe de fora, Senhor. Estamos disponíveis. Todos aqui estão disponíveis. Vem e traga uma metanoia e uma reforma em nossos corações. Fica de pé no seu lugar rapidinho. Feche seus olhos. E se você está prestes a ir para o Vox, se você puder interceder por eles, e a gente vai acabar. Só fazer uma oração. Senhor Deus, ora por esses adolescentes. Senhor Deus, eu oro por esses adolescentes. Eu te peço, faça algo sobrenatural deles. Algo que eles nunca viram. Repita comigo, Senhor Deus, muito obrigado, porque eu não estou de fora dos teus planos. Se dói no teu coração, faça doer no meu. E eis-me aqui, para ser transformado de glória em glória. O flow é só um instrumento para impactar a minha vida. Me ajude a valorizar os lugares que o Senhor quer me transformar. Em nome de Jesus. Amém.